Família, agora aqui vamos para mais um vídeo aqui para Kratos, quando o personagem amadurece, mas o público não. Vídeo do Danos Moraes, tá? O nome do canal do cara. Tá, porra. Mas vamos ver, parece ser bom. Vamos ver, vamos ver. O Kratos em 2005 era a definição de caos, violência, literalmente um deus da guerra. Só que em 2018 ele mudou completamente para alguém cheio de culpa, tentando ser responsável, pensando antes de agir. E o que hoje parece ser uma evolução gigantesca, na época conseguiu afastar boa parte do público. Algumas pessoas chegando ao ponto de dizer que God of War morreu, que acabou a franquia. Mas e se toda essa rejeição, todo esse problema não tiver no jogo, e sim na gente? Claro que opinião é opinião, e você pode sim gostar da trilogia original, falar que ela é muito melhor do que essa versão mais recente, tá tudo bem, mas mesmo que esse seja o seu caso, eu te peço um pouquinho de paciência, um pouquinho de fé, porque nesse vídeo aqui eu quero te mostrar que tem mais por trás dessa história. E pra entender isso realmente, a gente precisa dar uma olhada no contexto de criação do primeiro jogo e também em quem foi realmente o Kratos. O primeiro God of War foi lançado lá em 2005, muito inspirado no Devil May Cry, que na época já fazia muito sucesso com seu estilo hack and slash, de bater um monte de inimigo de uma vez, mano. Vulgo pai do hack and slash, viu? Se o quesito for hack and slash, pra mim Devil May Cry dá 10-0 no God of War. Gameplay super frenética. Nele a gente conheceu pela primeira vez o Kratos, ou pros íntimos o Clayton, um general espartano super apelão que vencia quase todas as batalhas com umas táticas no mínimo criativas. Mas é aquilo, não dá pra ganhar todas, e por isso ele eventualmente perdeu. E desesperado pra não morrer, ele fez um pacto com Ares, o deus da guerra, jurando lealdade em troca daquela vitória. O deus da guerra aceitou, matou seus inimigos e deu pro Kratos as lâminas do caos que todo mundo conhece. Armas que foram presas nos seus braços como forma de simbolizar essa servidão eterna que ele tinha aceitado. E por bastante tempo, Kratos serviu Ares com uma lealdade totalmente cega, invadindo aldeias, matando todo tipo de pessoa, inocente ou não, e espalhando o caos por onde quer que ele passasse. E com isso, pouco a pouco ele foi perdendo até o último resquício de humanidade que ele tinha. Mesmo assim, naquele começo, no primeiro momento, essa troca valeu a pena pro Kratos. Ele gostava da matança, da violência. Pelo menos até uma missão em que ele invadiu um templo em Atenas e massacrou todo mundo lá dentro. Nessa sede de violência e de sangue, o Kratos acabou matando a sua esposa e a sua filha pequena no templo. Mais tarde, ele descobre que o Ares manipulou toda a situação para fazer com que o Kratos quebrasse qualquer tipo de vínculo, de laço como um humano, para que assim ele se tornasse a arma perfeita. Claro que o Kratos, quando descobre isso, amaldiçoa o Ares e renuncia à sua lealdade, mas nesse ponto já era tarde demais. As cinzas da sua família grudaram no seu corpo e por isso ele tem aquela pele branca, parecendo um fantasma, o que inclusive resultou para ele o apelido Fantasma de Esparta. A partir desse ponto, o Kratos se tornou alguém marcado tanto física quanto emocionalmente por essa tragédia. E só a simples presença dele em qualquer lugar que ele chegava causava repulsa. Essa boss fight aqui contra o Ares eu acho ela muito foda, mano. Ela é muito bem construída, ela tem bem uma pegada mesmo de boss final mesmo, sabe? Você olha pro Ares assim, todo grandão, que se espinha atrás, o maluco depois vem com a espada, uma luta de espada épica pra caramba. Mano, é muito bem caprichada essa boss fight aqui, da época do Play 2, mano. Da época do Play 2 isso daqui, mano. Então pra época, mano, foi do caralho isso aqui. Medo, ódio nas pessoas. E agora, percebendo que ele não tinha mais nada, Kratos decide ir atrás do Ares, em busca de vingança. Ele até recebe a ajuda da Atenas com a espada dos deuses e até um buffzinho do próprio Zeus, o que acaba eventualmente virando uma traição dos Zeus e motivando o segundo jogo, que por sua vez foi lançado em 2007, onde a dificuldade da missão principal aumentou e deixou bem claro que o Kratos precisava ficar mais forte para continuar passando a faca em todo mundo como ele fez no primeiro jogo, o que convenientemente acaba acontecendo quando a gente descobre que o Kratos é filho de Zeus como humana, um semideus, e por isso ele é tão fodelão desse jeito. Toda essa saga chega ao fim no terceiro jogo da franquia principal, que foi lançado em 2010, e nele o Kratos não enfrenta o Ares, os Zeus ou um deus ou outro, ele enfrenta o Olimpo inteiro, literalmente todo mundo, é uma guerra contra tudo e todos. Nesse jogo ele mata quase todos os deuses gregos, fazendo um estrago absurdo, para só aí finalmente enfrentar os Zeus na batalha final. Nessa trilogia fica muito claro pra gente que o Kratos é um poço de ódio, caos, orgulho e violência total. E claro que a gente com 15, 16 anos não entende isso muito bem, mas todos esses temas estão lá, por incrível que pareça. E nesse comecinho fica muito claro que a construção do Kratos desde o primeiro segundo é pra ser um anti-herói clássico. O que ele faz, os seus atos em si, não são coisas boas, não são coisas admiráveis. Mas a gente, enquanto jogador, entende
o que ele tá fazendo como justiça, por conta das traições que ele sofreu no caminho. E é aí que o jogo realmente começa. Aqui o foco total dele é se vingar do Ares, matando monstros, outros deuses menores e qualquer um, até inocentes, que entrassem no seu caminho, tudo pra conseguir alcançar o seu objetivo. Toda essa jornada do Kratos tá cheia de elementos que a gente já tá acostumado a ver em várias outras obras por aí, como filmes, séries, jogos, animes. Um cara comum com uma grande ambição que acaba sofrendo uma grande perda, um grande trauma, e por conta disso entra numa espiral de ódio e violência até descobrir que tem uma origem grandiosa e uma missão ainda mais importante. E esse monte de semelhança com essa obra que você pensou aí não é por acaso. A nossa capacidade de se conectar com o personagem, com o protagonista, independentemente de qual tipo de mídia ele faça parte, vem da identificação, o que por sua vez é muito mais fácil quando a gente já conhece os clichês. É fácil olhar pro Kratos e entender a raiva dele, porque a história inteira passa todos os sinais possíveis que a gente precisa sentir empatia por ele. Isso, claro, sem falar que a jogabilidade era do caralho, né? Muito bom fazer aquele monte de combo, stunar o inimigo no ar, bater em todo mundo. Até na moeda de R$1 o cara bateu, não tem como não ser foda. E por conta Esse aqui é um dos memes mais clássicos que tem na moeda de moeda. disso, quando saiu a notícia que ia ter um novo jogo em 2018 com gráficos modernos, atualizados, todo mundo ficou maluco. Só que aí lançou o jogo e bum, crítica em cima de crítica. Claro que hoje em dia, em pleno 2025, ano da Copa, pode até parecer inacreditável que isso tenha acontecido, porque sim, agora ele é visto como um jogão da porra, um clássico quase, só que na época, puta que pariu, foi uma choradeira absurda. E de novo, gosto é gosto, você pode não gostar e tá tudo bem, só que algumas justificativas que a gente lia pela internet que era foda. Muita gente... O novo modelo que eles usaram, eu gostava muito do modelo Hack and Slash. Era bom, era legal, era divertido. Era muito da hora você ficar fazendo um combo lá nos inimigos, você pegar, subir o Olimpo, matar os deuses, ter toda aquela brutalidade do God of War que a gente conhecia. Não que nesse novo não tenha tido, teve, mas um pouco mais sensibilizado, né? Porque o Kratos mesmo, ele não é mais aquele personagem bravão, todo furioso, querendo bater, matar todo mundo. Ele é um cara mais zen, de boa, ele sabe controlar a raiva dele, certo? Agora sim, o modelo que a Sony e a Santa Mônica quiseram usar para esse novo God of War, eles quiseram fazer meio que uma parada quase um Souls-like ali, viu? E aí que eu joguei God of War, antes mesmo de jogar meu primeiro Souls-like, que foi o Dark Souls 3, que inclusive acabei de zerar. Sofri pra passar do Nameless King, mas o Soul Cinder eu passei facinho. Só morri 2 vezes pra ele. Na terceira eu já matei, já peguei esqueminha e matei ele. Já o Nameless King, puta que pariu, hein, mano. Que boss filha da puta. Mas enfim, seguindo. Então, eles quiseram pegar uma temática meio que Souls-like ali, que ficou legal, não ficou ruim. É que o pessoal tava muito mal acostumado, falando, hack slash, papá, mas muitos que criticaram isso nem jogaram o jogo, mano. Eu vi gente criticando sem nem jogar o jogo. Então, mano, é meio que inválido você criticar alguma coisa sem ir lá, experimentar, ver, você sentir como funciona. É totalmente diferente. Não gostou do jogo simplesmente porque o estilo mudou. Não era mais um hack slash, e sim um jogo de ação e aventura com elementos de RPG no mundo semi-aberto, o que sim parece meio genérico e talvez até seja, o que provavelmente deixou os fãs meio putos. E desse ponto de vista até faz sentido ficar meio puto, porque tava todo mundo esperando mais daquela trilogia principal, talvez com um gráfico mais moderno, um estilo de jogo um pouquinho mais atualizado, mas não um jogo totalmente diferente, como foi o caso do 2018. Quando a gente fala de jogabilidade, gênero e estilo de gameplay, é 100% subjetivo. Uns vão gostar, outros não, e tá tudo bem, é gosto. Então meio que não tem como analisar, falar se faz sentido ou não, porque é realmente uma escolha criativa. E por isso nosso foco aqui hoje vai ser totalmente na parte narrativa, na evolução, no desenvolvimento do personagem, e mostrar porque criticar as mudanças que foram feitas no Kratos não faz o menor sentido. A história do jogo se passa muitos e muitos anos depois da destruição do Olimpo. O Kratos agora mora na Escandinávia, lá no reino dos deuses nórdicos, lugar onde ele conhece a Frey, a sua futura segunda esposa, e com quem ele teria mais tarde um filho chamado Atreus. Ele foi criado quase que exclusivamente pela Frey, já que foi ela que ensinou ele a caçar, ensinou a sua língua nórdica e toda a sua mitologia e deuses. Isso porque o Kratos nunca teve muita interação com Atreus, nunca levou ele pra caçar, nunca ensinou muita coisa pro filho, até porque boa parte do tempo ele nem estava em casa pra fazer isso. Mas alguns anos se passam e a Frey acaba morrendo por algumas razões desconhecidas no início do jogo,
E como seu último desejo, ela pede que o seu corpo seja cremado e as cinzas sejam jogadas do pico mais alto do reino nórdico, algo bem poético. E além desse desejo mais simbólico, ela também desejava claramente que o Kratos tomasse o seu lugar na criação do Atreus, algo que ele mesmo admite que não conseguiria fazer sem ela, já que ele não tem nenhuma habilidade emocional, social ou paterna. Ainda assim, a Faye não queria nem saber, até porque o Atreus não tinha. Esse moleque no primeiro jogo, ele é muito irritante, mano. Ele é chato, é insuportável esse moleque. Pra quem reclamava da Ashley no Resident Evil 4, eu acho que esse moleque conseguiu ser pior, mano. Mas muito pior. No 2 então, ele tá mais insuportável ainda, que é no God of War Ragnarok. Tanto é que jogar aquela parte do Bosque de Ferro com esse moleque é muito chato. Dá até uma preguiça de zerar o Ragnarok de novo, só por causa daquela parte, mano. É muito chato, mano. Muito chato. Quando é que ele ia voltar pro Clitão logo, meter a porrada nos bichos, ir atrás do Thor? Puta que pariu, mano. Se o moleque fosse meu filho, eu tinha dado uns cascudos nele, mano. Kratos ainda foi paciente. Mais ninguém, e por isso ela inteligentemente manipula o Kratos para cortar as árvores que tinham as marcas que colocavam uma proteção ao redor da casa, o que acabou expondo os dois a todo tipo de criatura mágica, as bestas que viviam naquela floresta. E por isso, assim que eles voltam para casa depois da sua primeira caçada juntos, um estranho aparece na porta exigindo falar com o Kratos com toda a violência do mundo. Ele exige respostas, começa a zombar do passado do Kratos, falando que ele sabia quem ele era, sabia o que ele tinha feito, o que obviamente acaba numa porradaria desenfreada, já que o Kratos não aceita levar desaforo para casa. Esse aqui inclusive é o primeiro oponente mais chatinho do jogo, o primeiro mini-boss, além de também fechar o arco de introdução do jogo. Depois de derrotar esse maluco desconhecido, o Kratos percebe que não tem pra onde correr. Os perigos do mundo exterior vão chegar até eles independentemente do que o Kratos faça. E por isso, a melhor saída é ensinar o Atreus a se tornar um guerreiro, alguém que possa se defender e principalmente um homem, enquanto eles juntos realizam o último desejo da Faye. Esse aqui é um jogo totalmente diferente, tanto em jogabilidade quanto em história e estilo narrativo. Enquanto na trilogia original quase tudo era contado através das cutscenes, aqueles videozinhos entre uma jogatina e outra, aqui não. A maior parte da história é contada durante a gameplay, no diálogo dos personagens, na interação com o mundo e entre eles. E isso acontece por conta do estilo mais moderno, para dar mais imersão, é claro, mas também para mostrar pra gente que o foco do jogo agora é outro. Não é mais sobre um cara puto com a vida, batendo em 50 inimigos de uma vez, puto com todo mundo. É uma história sobre redenção, legado e principalmente sobre paternidade. E eu sei que esses são temas que ninguém jamais associaria com esse Kratos de 2005, mas que surpreendentemente estava lá, uma pontinha do jeito bem discreto, mas estava. Nessa versão de 2018 fica claro desde o primeiro segundo que esse Kratos ainda é aquele cara, só que muito mais velho, mais maduro. Ele ainda é perigoso e super violento, mas ele tenta se controlar, tenta se conter. A sua principal motivação agora não é mais vingança ou sair batendo nos outros por aí, ele quer proteger e educar o Atreus, tentando evitar que ele se tornasse um novo Kratos, repetindo os mesmos erros do pai. O mais interessante é que durante todo o jogo, durante todas as conversas, fica claro que o Kratos carrega muita culpa. Ele não tenta em momento algum apagar o seu passado, fingir que aquilo não aconteceu. Ele vive o tempo todo atormentado por todos os erros que ele cometeu, as pessoas que ele matou. Ainda assim, ele consegue ser bem prático, pragmático e até sábio em alguns momentos, já que ele pensa muito mais antes de agir, calcula as consequências, mas sem perder aquele lado violento e brutal quando é necessário. Esse novo comportamento do Kratos deixa claro pra gente que ele tá buscando por algum tipo de redenção. Ele age de forma diferente não só pelo Atreus, pra ensinar algo diferente para Atreus, mas pra provar pra si mesmo que ele pode ser algo diferente, algo mais que um monstro. Nessa versão, ele consegue falar ainda menos do que a versão de 2005, que é um feito e tanto, mas ainda assim, para cada palavra, para cada gesto, a gente percebe que existe um peso emocional, uma carga dramática por trás. E esse jogo foi pensado para ser um tipo de reboot mais suave da franquia original, já que ele não apaga toda aquela história grega, mas meio que reinventa o Kratos num tom totalmente diferente. Dá para perceber muito claramente as inspirações que esse jogo carrega de Dark Souls, por incrível que pareça, e principalmente de The Last of Us, já que o núcleo pai e filho é o ponto central, a coisa mais importante do desenvolvimento do jogo inteiro. Depois disso, a gente ainda teve o God of War Ragnarok, que saiu em 2022 como a continuação e fechamento do primeiro jogo de 2018. Ele expande tudo que a gente viu no primeiro jogo, só que sem trazer tantas mudanças assim. Até porque esse nem é o foco, né? Como uma continuação, ele serve muito mais. E não sei se alguém aqui vai concordar comigo, mas o God of War de 2018 foi muito melhor que o God of War Ragnarok, mano. O God of War Ragnarok teve umas falhas ali que talvez fosse expectativa minha, mas que pra mim foram bizarras. Você pode ver, por exemplo, as lutas contra o Thor. Nossa, a primeira luta é épica pra caramba, do jeito que a gente tava esperando, pá, bagulho da hora.
A segunda luta é um pouco mais bruxante, cara. Não, você não vê participação, por exemplo, da Jormungandr, mano. Pra quem sabe o mínimo da história nórdica, da mitologia nórdica, sabe que a Jormungandr, o principal foco dela, a grande atividade, o grande protagonismo dela é durante o Ragnarok. É durante o Ragnarok. E nesse jogo, no God of War Ragnarok, ela mal aparece. Era mais importante no God of War de 2018 do que no God of War Ragnarok, o que não faz muito sentido. Eu vi gente que reclamou lá da forma que Asgard era, que não era um lugar colorido e tal, mas gente, isso daí é a Asgard da Disney. Da Marvel. Da Marvel é assim mesmo. Uma Asgard toda colorida. Agora a Asgard não, a Asgard do real mesmo. Como ela é retratada na mitologia nórdica, é daquele jeito ali. Só que pra mim esse jogo teve algumas falhas aqui. Igual, por exemplo, o Bosque de Ferro, mano, é chato, é lugar irritante. O Atreus poderia ter sido um pouco melhor desenvolvido ainda. Mas enfim, minha opinião. Eu prefiro o de 2018 ainda. Mas para fechar essa duologia, se é que essa palavra existe, e serve também para aprofundar ainda mais esses momentos mais íntimos de diálogo entre pai e filho, com Kratos e o Atreus, aprendendo a lidar um com o outro, mostrando o quanto o processo de amadurecimento e alguém aprendendo a ser um pai é complicado, é complexo, é difícil para os dois. Então, desse ponto de vista mais narrativo, o jogo é assim muito bom. Essa mudança toda que afastou boa parte da fanbase que curtia o estilo de antes, o hack and slash, e até fez algumas pessoas dizerem que God of War se perdeu, virou genérico, morreu, é woke. Isso, claro, sem saber do sucesso absurdo que ia virar esse jogo, que vendeu inclusive muito mais do que a trilogia original. Claro que a indústria dos games cresceu muito nesse meio tempo, tendo se tornado inclusive a maior de todas, maior do que a música, do que a de filmes, que era maior por muito tempo. Só que junto com esse crescimento também veio uma necessidade por mais complexidade e profundidade nos seus jogos, o que reflete, claro, nos protagonistas. E isso não foi por acaso, não foi uma escolha aleatória, e sim uma necessidade. Mas por que a indústria dos jogos passou por isso, essa necessidade de mudar? Para entender isso de verdade, vamos dar uma olhada na história do João. João nasceu na década de 90 e em 2006, quando ele tinha lá para os seus 15, 16 anos, eles lançaram o Play 3. Só que ele era pobre demais para ganhar um desse e por isso ele ganhou o Play 2, que ainda era um console muito bom, só que bem mais barato que o seu irmão mais novo e mais moderno. João então começou a jogar os jogos que ele sempre viu os amigos comentando por aí e nunca pôde jogar por não ter um console. Ele joga Resident Evil 4, GTA San Andreas e, claro, God of War. Rapidinho ele vira um fã absoluto da franquia e joga tudo que ele pode. E anos mais tarde, quando sai o Play 5, ele finalmente compra um Play 3 e com isso consegue fechar a trilogia original. Ele agora tem na casa dos seus 29 anos, é casado, tem um filho pequeno e trabalha a maior parte do tempo, só jogando quando dá tempo, se der tempo. E agora que lançaram um novo God of War moderno, com gráficos atualizados, meu Deus, olha os gráficos disso aqui. Ele obviamente quer jogar mesmo sem ter um Play 5, que agora custa um olho e meio rim, e felizmente o jogo saiu para PC, onde existem outros métodos mais fáceis do jogo jogar, sem ter que comprar. E por conta disso ele finalmente vai poder sair espancando todo mundo assim como ele fazia quando era adolescente. Só que, peraí, o jogo não é sobre isso. É sobre um cara mais velho, cheio de arrependimentos e traumas, tentando dar uma vida melhor pro seu filho. Uma vida melhor do que a que ele mesmo teve. A jogabilidade no começo é estranha, muito diferente do que ele estava esperando. Mesmo assim, o João insiste. Ele continua jogando, passa nas fases, matando os bosses, conhecendo os novos personagens, inclusive o novo Kratos. E o que acontece? God of War 2018 vira o jogo favorito do João. Pois é, surpreendentemente o João agora consegue se conectar muito mais com Kratos. Ele entende um pouco o jeito que o personagem vê o mundo, a forma que ele se comporta, o porquê ele se comporta dessa forma, e isso faz toda a diferença. Ele sabe como a paternidade é um bagulho complicado demais, difícil demais. E mesmo assim é um desafio que ele precisa superar, porque agora tem alguém que depende. A relação do Kratos com Atreus deixa de ser só uma história de videogame, para virar um exemplo de construção de relacionamento. Às vezes bom, às vezes ruim, mas sempre real. Isso faz o João começar a refletir sobre si mesmo e a forma que ele interage com o seu filho, o que faz a franquia de God of War se tornar não só um marco da sua infância, algo que traz para ele boas memórias, mas também uma forma de se aproximar do seu filho e entender um pouco mais o mundo pela perspectiva de outra pessoa. O João é exatamente o público-alvo de God of War, uma pessoa que vai entender a história do Kratos, porque, de certa forma, essa também é a sua história, só que não necessariamente é a história do Victor, do Matheus, do Felipe, e eles sim odiaram o jogo completamente quando saiu. E claro que nenhum deles tá certo ou errado nisso tudo, isso não é um ponto, mas talvez esses três só não estão no momento certo pra gostar do jogo. Isso E você pega, você olha pra uma ótica assim, cara, vamos supor que daqui você é um cara que hoje tá com seus 25 anos, vai. Pegar uma base aí.
Passa-se 10 anos, você tá com 35. Se você com 35 anos, você possui a mesma mentalidade de quando você tinha 25, você pra mim é uma ameba. Você não evoluiu nada. O tempo passou, você continuou do mesmo jeito, você não evoluiu, você não colocou novas ideias na sua cabeça, você não procurou olhar novos horizontes, porque conforme a gente vai amadurecendo, as coisas vão mudando, você vai passando a observar certas coisas com uma ótica diferente. Você passa a ter arrependimentos, coisas que você fez assim errada lá de quando você tinha seus 15 anos, você passa a olhar de uma forma diferente já nos seus 25. Com 35, a ideia é ser exatamente essa, você enxergar as coisas às vezes de uma forma diferente. Muitas vezes você não precisa nem ser pai para você entender como é difícil a paternidade, certo? Então, as coisas são por essa ótica. É realmente aquela coisa. Algumas pessoas amadurecem, outras não. Às vezes a vida pode ensinar, ou você pode aprender da maneira mais fácil, né? Aí vai de cada um. Cada um tem sua história, cada um tem a sua vivência. Acontece, quem sabe daqui a alguns anos, quando eles passarem por mais algumas coisas que vão poder aproximar eles um pouco mais do Kratos, não literalmente, é claro. Obviamente, nada disso é obrigatório, nem universal pra todo mundo, nada é no fim das contas. Você pode ser super novo, não ter filho nenhum e gostar pra caralho do jogo, ser o seu jogo favorito da vida, e o contrário também, ter 10 filhos e odiar, tá de boa, gosto é gosto. O grande ponto é olhar pra esse fenômeno do hate que esse jogo sofreu e entender que esse Kratos amadureceu, ele agora tem um filho, uma visão totalmente diferente do mundo, exatamente como a maior parte do público que jogou lá em 2005 o primeiro jogo. Então, se você não gostou dessa nova versão, dessa nova pegada, só por conta dessa mudança narrativa, pô, dá uma chance. Quem sabe você não muda de ideia depois de ver esse vídeo. De toda forma, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever caso você tenha gostado e não estiver inscrito ainda. Meu muito obrigado e aproveita para ver esse vídeo aqui, ó, onde a gente fala da evolução do Coringa e sobre como ele moldou o Batman. Vê lá que tá bem legal. Então, Eita. Vídeo bom, legal. Isso aí, se concordam com ele, deixem aí nos comentários.